vivo! O assunto é sério hoje, pesado esse assunto. Vamos lá, atrasado aqui, 11h30 da noite quase que vara a live pro dia seguinte. Oh, ia ser um perigo isso aí. Tava na casa de um amigo meu agora, num processo lá de coaching, lá a gente tava batendo um papo lá e ele chegou a perguntar pra mim, né? Ei, mas e se furar a live de hoje? E se for pra amanhã, né? Eu falei, só se eu morrer. Pra furar a live tem que ser um negócio muito sério. Isso quer dizer a qualidade do compromisso que foi assumido. Tirando o sapato aqui, que vai ser um negócio legal hoje, a questão da conectividade. O que nós estamos falando aqui? Sobre meditação. O que a gente acha que é meditação? Vamos lá. Falar linguajar do Goiás hoje aqui, de Minas Gerais, vai. Não sei se vocês sabem, eu sou naturalizado lavrense, né? Morei 5 anos em Lavras, lá em Minas, quando eu fiz faculdade de engenharia agrícola. Então de vez em quando sai uns uai aqui, é por causa disso, tá? Foi daquela época lá. Muito boa a época. Aí de lá fui pra Pirassununga, direto e boa. Tamo aí. Na meditação, que é um processo natural do ser humano, é natural a gente parar e pensar. Isso acontece. Acontece também da gente sentir. Acontece também da gente colocar o coração para funcionar. Inclusive, é possível que a live de hoje seja um pouco do tempo dela, um relato entre essa conversa que eu tive com um amigo meu, o Rodrigo, vou até falar o nome dele. E talvez a gente use alguns exemplos do que a gente conversou lá, de tipos de questionamento que foi levantado. Achei muito bacana quando a gente tava falando de processo de decisão, tal, o cara tá pensando na vida e tal, né? Mas e por que ele não consegue tomar a decisão às vezes? Isso aí nós falamos na live sobre procrastinação, né? E eu tava discorrendo outras perguntas com ele, viajando na maionese lá, o assunto rendendo, né? E tava falando, né, porque existe um conflito inicial entre o cérebro, o corpo e a alma. Isso foi falado já em outra live, mas vale tão a pena contar que eu vou contar de novo agora rapidinho, que é a necessidade da nossa alma de brilhar, de sair do nosso corpo, de gerar prosperidade, de trazer essa luz, que a alma é eterna e ela é fruto da criação, para tudo onde ela tocar, onde ela pegar. A alma do nosso corpo quer só prosperidade. A alma nunca vai querer algo que seja desgraça. Ela sempre vai querer tudo aquilo que for graça. Então qualquer projeto, qualquer ideia que a gente tenha, a nossa alma quer o nosso sucesso, o nosso bem, o nosso progresso. Enquanto o corpo, ele abre mão do progresso. O cérebro abre mão, ele abandona a ideia, ele não chega a desejar o nosso mal. Às vezes, talvez. Mas ele abre mão da ideia de sucesso, de progresso, ele tira da gente esse apetite irascível por realizações e traz a gente para o apetite concupiscível, que é o apetite das sensações. Tudo que for corpo, tudo que for descanso, que for açúcar, que for paladar, que for prazer corporal. O corpo que é isso. Então ele abre mão da nossa prosperidade, do nosso sucesso, da nossa alma, que vai decolar para poder usufruir o agora. Quando na verdade o agora é o momento de trabalho para o usufruto ser no futuro. Mesmo que no futuro próximo, mas o agora é a hora do trabalho, do serviço, para melhorar ainda o termo do trabalho. Então, muito interessante agora no caminho, olha eu chutando o pé do tripé aqui. Agora no caminho, eu estava pensando na qualidade do tipo de meditação que a pessoa pode ter quando ela é natural, quando ela é intencional. Quando o cérebro está pensando no piloto automático, às vezes ele está em raciocínio, em memória, em previsão. E algumas pessoas têm travada a imaginação, que tem a ver com criatividade. A
Pessoas, às vezes, com bloqueio emocional de criatividade. Ah, eu não tenho criatividade para isso. Ah, eu não dou conta de ter tanta ideia. Ah, eu não sei de onde que ele tira tanta resposta tão de repente e tudo mais. Isso tem a ver com fortalecimento. Conforme a pessoa se sente mais forte, ela se sente com menos medo de errar. Então, se ela está achando que as qualidades dos pensamentos dela são bons, ela vai tentar pensar mais. E para eles melhorarem, ela tem que pensar mais. Então, a meditação é um termo muito místico para muita gente, que se perguntar para a pessoa na rua, vai falar que medita, ela vai falar, não medito. Mas se perguntar se no caminho do trabalho para casa, de bicicleta, ficou pensando na vida, ela é capaz de falar para você que faz anos que está pensando em determinado assunto. Então, essa meditação, que a gente vai trocar o nome por contemplação, quando é da realidade. A gente pode trocar o nome por visualização, por previsão, por imaginação, quando ela é fora da realidade, de repente no ambiente passado ou no ambiente futuro, no ambiente imaginário. Ela pode virar lembrança ou memória de algo que já passou. E essa meditação, quando ela é uma contemplação, quando ela é do agora, ela está virando planejamento, que é uma das 5 fontes de inspiração da outra live lá, que a gente falou, sobre o que motiva a gente e aquilo que dá ânimo pra gente. O que inspira o ar da graça nos nossos pulmões para manter o fôlego para a vida. Essa meditação, quando contemplativa, quando meditar nas situações reais e do presente, ela serve de planejamento, ela serve de autoanálise, ela serve de criação de resultados não percebidos, de detecção de resultados não percebidos. O poder da meditação quando está associada, atrelada com a realidade. Como que a gente se instala na realidade? A realidade só é instalada em situações concretas. Situações imaginárias, hipotéticas, abstratas não são realidade. A realidade, ela exige tomada de ação. Então, quando a pessoa está tomando uma ação, ela já está numa ação real. Se ela contemplar aquilo e meditar sobre aquilo, ela vai evoluir naquilo. É o que a psicologia chama de presença. A presença é que se eu estou tirando sangue de alguém no hemocentro, estou lá, e estou concentrado naquilo, eu estou pegando a veia da pessoa, mas não estou viajando na maionese, talvez eu preste um pouco mais atenção na qualidade do meu serviço na hora, naquele momento. Eu estou entregando maior qualidade com o passar do tempo, de tanto prestar atenção e imaginar detalhes que vão gerar progresso naquela operação que eu estou fazendo. Essa é a beleza do raciocínio, do contemplativo, da meditação no agora, no real. Não no longe, não naquilo que está embaçado. Se aquilo está embaçado, se é um sonho, a contemplação do sonho afasta o sonho. A contemplação do planejamento aproxima o sonho. Ele deixa de ser sonho e vira um objetivo, um alvo. Esse tipo de meditação surgiu de uma conversa sobre os 4 tipos de temperamento que eu estava tendo com o Rodrigo. Eu estava explicando para ele, entre quente e frio, entre seco e úmido, que ele imagina que ele seja fleumático, de acordo com as nossas discussões, os nossos papos lá. E aí é legal porque estava valendo de perto a questão do fleumático, do melancólico, do colérico e do sanguíneo, porque estava contextualizado no agora. Então, uma meditação, um papo que seja contextualizado em situações reais, no presente, é muito mais produtivo, porque ele acontece. A situação hipotética imaginária, se ela for desviada
da atenção, da concentração do plano dela para o objetivo só, por si só não se sustenta. Então, continuando o que eu preparei aqui para hoje, que até agora eu não relei no que eu tinha preparado aqui para hoje, que eu tive uma meditaçãozinha rápida antes aqui, a hora que eu cheguei em casa, eu estava sozinho aqui, então eu estava pensando algumas coisas e tal, enquanto contemplava o assunto de agora, o assunto a ser falado, na velocidade do pensamento, no senso de urgência. O senso de urgência é quando a gente entende que a gente não tem todo o tempo do mundo. Então o Rodrigo, quando me questionou se ia ter live hoje, eu falei, só se eu morrer para não ter live hoje. Isso me deu um senso de urgência. A hora que eu cheguei em casa, mais de 11 horas, eu começar a live 11h30 e eu tenho só até meia-noite para falar, senão já vai deixar de ser hoje. Como é que eu fico com o meu compromisso? Então, o meu compromisso gera um senso de urgência, acelera os meus raciocínios pro planejamento, para conclusão do objetivo que eu tenho, que não é um sonho, porque ele já tinha sido planejado o como fazer. O senso de urgência, acelerando o pensamento no como, me levou mais rápido a colocar no papel um assunto sobre a meditação. E me acelerou mais ainda na questão da pressa, né, da urgência, do preparo do conteúdo. Só que com presença, pensando no próprio conteúdo. Porque se um senso, uma sensibilidade, um sentido que não seja de urgência no agora, pode levar uma sensibilidade a algo que não seja em agora, pode levar à ansiedade, pode levar à depressão. Se o que eu estiver sentindo agora for algo relacionado ao futuro ou algo ao passado, eu estou simplesmente fora da realidade. É exatamente por esse assunto que nós começamos a live, na hora que a gente falou de presença, na hora que a gente falou de realidade. Vamos lá. Eu vi um negócio muito interessante durante essa meditação, que foi a relação de comunicação entre duas meditações diferentes. Se um sistema de pensamento orienta um sistema de sentimento, de acordo com a primeira live do ano, do livro do Paulo Vieira, Poder da Ação, sequência, pensamento, sentimento, ação, resultado. De acordo com uma conexão entre pensamento e sentimento, se eu tenho a outra pessoa do lado de lá com o pensamento dela e o sentimento dela, é possível que, de acordo com a qualidade de conexão, eu tenha os dois sentimentos se comunicando. Onde saem as armaduras e as duas pessoas conversam de alma para alma. Essa é a conexão mais forte que pode acontecer entre dois seres humanos. Quando as almas se conversam. Isso tem a ver com elevar o nível de informação para emoção, para sentimento. Dois sistemas de pensamento é uma coisa. Dois sistemas de sentimento diferente, corpos diferentes, que têm sensibilidades diferentes se comunicando, geram outro nível mais alto de conexão. Isso gera profundidade na relação, isso gera intimidade. Você é mais amigo daquele amigo que consegue conversar assuntos mais sérios e mais profundos. Quando tem duas pessoas conversando de assuntos sérios, abertamente, de coração, realmente, de coração aberto, a comunicação é mais assertiva. Existe mais networking, inclusive. Foi falado. A diferença do tirador de pedidos para o vendedor. O vendedor, ele realmente acredita que ele tem uma solução para um problema da outra pessoa.
Ele está tirando os argumentos da outra pessoa da cabeça dela e o dele da dele. Ele está sentindo que ele está ajudando a outra pessoa. O vendedor que realmente sente que ele tem algo para vender, para ajudar a vida da outra pessoa, ele está falando já de peito aberto isso. Se a outra pessoa também tiver, se o cliente tiver também de peito aberto e confiar pelo menos para teste, pode ser que essa solução gere uma mudança na vida do cliente. Com certeza gera, quando o assunto é sério, envolve compromisso, envolve valor. Então nós estamos vendo aqui. Essa questão da comunicação de alma para alma, quando a informação envolve emoção e sentimento, ela melhora a didática na explicação. Que lindo seria se todos os professores se preocupassem com a didática, tanto quanto se preocupam com a informação. Lindo seria dos professores que entendessem as linguagens e necessidades diferentes dos alunos para conseguir melhorar o público, a linguagem ao público-alvo. Fazer essa adequação. Nós estamos falando da transmissão, da qualidade da conexão. A gente realmente está falando de geração de valor. Uma comunicação de valor está transmitindo, é um canal aberto, porque a informação com o sentimento ela tem um valor muito agregado, ela é uma informação que sedimenta. Então essa é a ideia, a beleza da coisa. Quando a gente tem essa geração de valor, entrando um pouquinho na área técnica do ramo de vendas, para quem se interessa com vendas e prosperidade nos próprios negócios, porque todo empreendedor, empresário, ele é por essência um vendedor, porque ele encontrou um jeito de solucionar um problema, uma necessidade do mercado. Ele tem que buscar se melhorar como venda, o departamento comercial dele. Quando você tem essa geração de valor, ela mexe com um gatilho mental no cliente, que é se não for o mais poderoso, é dos mais poderosos, os gatilhos mentais, que é o da reciprocidade. Quando a pessoa se abre para passar aquilo que ela tem de melhor, e o receptor se abre para receber aquilo que a outra pessoa tem de melhor para ela, e acontece essa conexão, automaticamente, na mente da outra pessoa, abre um gatilho de reciprocidade, de necessidade de retribuição. As maiores empresas e maiores estratégias de negócio têm o give first como reciprocidade primordial. A empresa doa o serviço, doa o tempo de atenção, a qualidade, a consultoria, uma visita, 2 visitas. Isso gera muito valor, cria valor do nada. Essa criação de valor, em termos cotidianos, em família, em amigos, pode ser muito confundida, soa diferente, talvez muito assemelhada, muito aproximada, muito bem substituída pela palavra bondade. Essa geração de valor que alguém faz, mesmo que sem interesse. Nós não estamos mais falando de vendas agora, nós estamos falando de relacionamento. Quando a pessoa dá o give first para os amigos ou para a família, para conhecidos, ou para a pessoa que queira conhecer, se ela já se abre, ela já se doa, ela já ajuda, já contribui, acontece com bondade, é a virtude se mostrando daquela pessoa. Isso é o amor na sua definição de servir, de ação. Não necessariamente o amor na visão de sentimento, mas por essência de serviço. Isso acontece de maneira inexplicável. Um networking é uma expressão de amor.
porque você não tem certeza do que vai acontecer depois de uma relação de prospecção de mercado, por exemplo. Você pode fazer um grande amigo. Isso aí é muito interessante. Até aonde vai o poder de uma meditação focada no planejamento do que você quer fazer? Quando você está instalado na realidade, tudo isso, essa questão de pensamentos, de sentimentos, de ação e resultado, se tiver uma sequência de fatos que vão acontecer naturalmente. Se você para de resistir, acontece naturalmente. Isso simplesmente acontece quando você medita no agora. Aquilo desperta um senso de urgência no agora. É a presença. Isso é o que eu tinha de melhor para compartilhar hoje, foi a questão da meditação no agora. E quando você tem transmissão de duas meditações diferentes, de pessoas diferentes, você já está pulando a etapa do ensinamento, daquela relação de aluno-professor, de aprendizado. É como se estivesse fazendo download direto. Quando o receptor está tanto aberto quanto o emissor. Isso é algo que vale a pena ser lembrado. E hoje, como é uma quinta-feira, deixa essa live curta para não estragar, que a parte filé que eu tinha para falar era da produtividade da meditação no agora, para gerar um senso de urgência agora, que faça você tomar uma decisão que esteja dentro do seu caminho, do seu propósito agora. Que te tire da ansiedade do futuro e da depressão do passado agora. É o melhor que eu tinha para falar hoje, eu falei agora. Então, vamos deixar de hoje com 20 e poucos minutos aí, não sei quanto deu. Por favor, se alguém quiser contribuir, contribuam agora. Peguem esse aviãozinho aí, mandem essa live para quantas pessoas vocês puderem. Que esses assuntos estão evoluindo de qualidade e de profundidade à medida que o tempo vai passando, como resultado do que é feito agora. Tem muita meditação envolvida nisso aí. Isso aí vai continuar ainda. Até amanhã. Valeu.